Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, por favor, que isso é muito importante. Meu nome é Franco Manziero e a gente vai conversar um pouco sobre as alterações legislativas relativas a contrato de locação. Isso mesmo, se você é locador ou se você é locatário, esse vídeo é para você, para a gente poder explicar um pouquinho o que aconteceu hoje, dia 12 de junho de 2020, com a publicação da Lei 14.010 de 2020. Vamos lá, logo depois da vinhetinha, para a gente poder conversar um pouco. Vamos lá. Vamos conversar então um pouco sobre a Lei 14.010 de 10 de junho de 2020, mas que foi publicada hoje, dia 12 de junho de 2020, Dia dos Namorados. Essa lei, ela dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. Essa lei, para você que é locador ou locatário, ela tinha um dispositivo que era o dispositivo constante do artigo 9. Esse dispositivo constante lá do artigo 9, ele tinha um texto que era o seguinte: não se considerar liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo. E depois ele tinha um outro item que é: o disposto desse artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir do dia 20 de março. Quer dizer, se você tivesse ajuizado alguma ação antes do dia 20 de março, essa lei não altera nada para você. Essa lei, esse projeto do Antônio Anastasia, esse projeto que foi levado à sanção presidencial, ele já não abordava em nenhum ponto questão de desconto, prazo de pagamento, alteração de forma de pagamento, alteração contratual, não abordava nada. O que isso significa na prática? Significa na prática que o seu contrato de locação, com o projeto ou sem o projeto, ele continuava em vigor plena e perfeitamente como ele havia sido assinado. Como você escolheu o imóvel para alugar ou quando você alugou o seu imóvel, aquelas regras que vocês determinaram lá continuaram em vigor normalmente, totalmente válido. Mas, Franco, aconteceu algum tipo de alteração por causa disso ou daquilo? Sim, aconteceu. E o ideal nessa história, como eu já mencionei em vários vídeos aqui do canal, era que você sentasse para poder conversar com seu locador ou com seu locatário para poder fazer algum tipo de negociação. Nesse momento, o melhor caminho é, sem dúvida nenhuma, negociação. Isso é imprescindível para poder conseguir ter uma conversa, uma continuidade válida do seu negócio, daquela relação jurídica. Seja você locador, seja você locatário, nas duas opções, o melhor cenário era e é, indubitavelmente, sentar para conversar. Esse é o cenário. O que estava se alterando com o projeto de lei do Antônio Anastasia era que, a partir do dia 20 de março, até a data especificada lá nessa lei, que seria até outubro de 2020, inicialmente, outubro de 2020, isso poderia ter algum tipo de alteração, não seria concedido pela Justiça liminar para desocupação do imóvel urbano. Na prática, o que isso significaria? Que se o locatário se tornasse inadimplente, o locador nada poderia fazer durante aquele período. Porém, juros, multa e todas as demais obrigações contratuais continuariam válidas, continuariam incidindo sobre aquela relação jurídica. Então, antes ou agora, multa, juros, valor continuava intacto. Do que dependeria? De negociação entre as partes. Por isso que eu repito, melhor negociação entre as partes. Mas, Franco, eu conheci fulano ou ciclano que ajuizaram a ação e obtiveram judicialmente algum desconto. Beleza, isso de fato aconteceu. E pode acontecer. Tá? Eu ainda chamo a atenção para vocês que nessa lei, nesse projeto de lei, tinha uma cláusula, um artigo específico que determinava sobre a consideração do que poderia vir a ser considerado fato imprevisível. Esse artigo específico, que era o artigo 7º, ele também foi vetado, então esse artigo não se aplica. Significa, mais uma vez, que a situação terá que ser avaliada caso a caso. Caso a caso. Então, repito mais uma vez, negociação é o melhor caminho, tá bom? Agora, o que aconteceu para você que é locador ou para você que é locatário? Esse artigo que não permitiria a concessão de liminar, ele foi vetado. Então, significa dizer que ele tendo sido vetado, ele não tem mais qualquer tipo de validade. Esse artigo não prevalece. Na prática, o que acontece é o seguinte: não alterou nada.
Todas as relações contratuais continuam exatamente como estavam. E por que foi vetado? Essas que estão aqui do meu lado são as razões do veto. Lá no artigo, na razão de veto do artigo 9º, ele menciona especificamente que isso poderia prejudicar aqueles locadores que sobrevivem com o valor do aluguel e poderia incentivar o inadimplemento, a inadimplência. Esse é sempre um receio que foi demonstrado nos últimos anos legislativos, proteger mais o credor do que o devedor. Então, meu caro, minha cara, você que tem um imóvel locado ou você que está locando um imóvel, as regras para contrato de locação permaneceram exatamente a mesma de antes da pandemia, mesmo diante dessa situação. Eu queria que você opinasse aqui se você concorda com o veto, se você não concorda com o veto. Eu queria ouvir a tua opinião e eu queria saber se você consegue enxergar essa situação na prática, como que ficaria. Por favor, se manifeste aqui, que é muito importante. Essa lei que foi aprovada, ela trouxe outras modificações também em campo de prescrição, em campo societário. Todas essas modificações vão ser tratadas aqui no canal em outros vídeos. E para você não perder nenhuma, não deixa de se inscrever. Sua inscrição é muito importante aqui para nós. Muito obrigado por aqui ter passado. Até o próximo vídeo.